Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar arranjo e combinação. O objetivo da aula é definir e exemplificar arranjo e combinação. Então vamos considerar esse primeiro exemplo. Usando os algarismos 4, 5, 6 e 7, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados? Então vamos começar com este exemplo aqui. Usando os algarismos 4, 5, 6 e 7, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados? Observe que dos 4 algarismos informados, nós devemos escolher 2 e, neste caso, a ordem que escrevemos os elementos escolhidos é importante. Logo, aqui listando todas as possibilidades, nós podemos formar o número 45, 54, 46, 64, 47, 74, 56, 65, 57, 75, 67 e 76, totalizando assim 12 possibilidades. Então nós resolvemos esse exemplo aqui listando todas as possibilidades, mas nós também poderíamos utilizar o princípio fundamental da contagem para resolver esse mesmo problema. Então, como nós devemos escolher dois algarismos, então aqui eu tenho que escolher duas casas decimais. Para a escolha da primeira casa, nós temos 4 possibilidades, e se eu já escolhi um aqui, levando em consideração que os números devem ter dois algarismos distintos, então, se aqui eu tenho 4 possibilidades para a primeira casa, na escolha da segunda casa agora restam 3 possibilidades, e 4 vezes 3 é igual a 12. Esse exemplo ilustra a ideia de arranjo, e o principal elemento deste exemplo é que a ordem de escolha é importante. Então, definição: considere n elementos distintos, chama-se arranjo dos n elementos tomados P a P, onde P é um número menor ou igual a n, cada uma das sequências de P elementos, de modo que a mudança de ordem desses P elementos determina arranjos diferentes. Observação: indica-se por ANP o número de arranjos de N elementos tomados P a P. Como nos arranjos a ordem é importante, então esse exemplo aqui de fato utiliza a ideia dos arranjos. E neste caso aqui, como eu tenho 4 elementos e desses 4 eu quero escolher 2, então, fazendo a tradução aqui de notação, neste caso nós estamos calculando justamente o A42, pois nós estamos calculando a quantidade total de arranjos desses 4 elementos tomados 2 a 2. E agora nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem para obter uma fórmula para o cálculo dos arranjos. Sendo assim, considere n elementos distintos, eu vou tomar eles P a P, onde P é um número menor ou igual a n. Se P for igual a n, então o arranjo dos n elementos tomados P a P é justamente o número de permutações desses n elementos, que é calculado por n fatorial. Agora, se o P é menor do que n, então, desses n elementos, eu quero escolher P. E a ordem é importante. Então, aqui eu tenho P casas a serem escolhidas. Nessa primeira escolha, eu tenho n possibilidades. Para a segunda escolha, eu tenho n-1. Para a terceira escolha, eu tenho n-2. Assim em diante, até na posição P, eu tenho n menos P-1 possibilidades. Então, vocês estão vendo que na primeira escolha eu tenho n possibilidades. Para essa segunda escolha, eu tenho n-1. Na terceira escolha, eu tenho n-2. Então, aqui é sempre n menos esse número aqui, que é a posição menos 1.
Por isso, o que é n menos p menos 1? Agora, aplicando o princípio multiplicativo, para calcular essa quantidade total de possibilidades, nós multiplicamos o n por n menos 1, por n menos 2, até o n menos p menos 1. Agora, como aqui tem um menos antes do parêntese, eu troco o sinal aqui do p e o do menos 1, resultando n menos p mais 1. E o número total de possibilidades vai ser justamente essa multiplicação aqui. Portanto, nós acabamos de concluir que o número de arranjos de n elementos tomados pesa p vai ser igual a n fatorial se p é igual a n, e esse número de arranjos de n elementos tomados p vai ser igual a essa multiplicação se esse número p é menor do que n. Ou seja, nós podemos simplificar essas duas informações somente por essa fórmula aqui. Então, o número de arranjos de n elementos tomados pesa p é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial. Por exemplo, usando os algarismos 4, 5, 6 e 7, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados? Então, neste caso, como a ordem é importante, eu tenho 4 elementos e devo escolher 2 deles, nós devemos calcular A42, que é o número de arranjos desses 4 elementos tomados 2 a 2. E aplicando a fórmula, 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 é 2 fatorial. E 4 fatorial dividido por 2 fatorial, aqui eu posso cancelar, resta 4 vezes 3, que é igual a 12. Outro exemplo. Em um ônibus, apenas os 5 lugares da traseira estão vagos. Se 7 pessoas entrarem juntas no ônibus, de quantas maneiras diferentes elas poderão ocupar os lugares vagos? Então, se entrarem 7 pessoas e restam 5 lugares vagos, e a ordem, nesse caso, é importante, pois se uma pessoa trocar de lugar com a outra, nós obtemos uma nova configuração, né? Então, nós devemos aplicar a fórmula do arranjo de 7 elementos tomados 5 a 5. Então, aplicando a fórmula, 7 fatorial dividido por 7 menos 5 fatorial, que resulta em 2 fatorial. Aqui, desenvolvendo a expressão do 7 fatorial, eu cancelo esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, restando 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 2.520. Mas nós também conseguimos resolver estes exemplos sem aplicar essa fórmula, utilizando somente o raciocínio lógico. Agora nós vamos falar de combinação e para isso vamos considerar esse primeiro exemplo. Um trabalho de escola só pode ser constituído em grupos de 3 alunos. Ana, Bia, Carol, Daniel e Elisa pretendem fazer este trabalho. Quantos grupos diferentes podem ser formados com estes estudantes? Observe que a ordem de escolha para a composição do grupo não é importante. Por exemplo, o grupo de Ana, Bia e Carol é o mesmo que Bia, Carol e Ana, que por sua vez é igual a Carol, Ana e Bia. Por contagem direta, listando aqui todas as possibilidades, nós temos os grupos Ana, Bia, Carol, Ana, Bia, Daniel, Ana, Bia, Elisa, Ana, Carol, Daniel, Ana, Carol, Elisa, Ana, Daniel, Elisa, Bia, Carol, Daniel, Bia, Carol, Elisa, Bia, Daniel, Elisa e Carol, Daniel e Elisa, totalizando assim 10 possibilidades. Este exemplo ilustra a ideia de combinação, pois, neste caso, a ordem de escolha não é importante. Definição: considere n elementos distintos, chama-se combinação dos n elementos tomados pesa p,
onde P é um número menor ou igual a N, cada uma das sequências de P elementos, de modo que a mudança de ordem desses P elementos determina a mesma combinação. Observação: indica-se por CNP o número de combinações de N elementos tomados P a P. Então, neste caso, como a ordem de escolha não é importante, nós temos de fato um exemplo de combinação e, além disso, nós devemos escolher aqui 5 alunos para formar grupos de 3, ou seja, nós estamos organizando aqui esses 5 elementos tomados de 3 em 3, fazendo um comparativo dessa fórmula aqui para este exemplo, nós calculamos a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, ou seja, o C5, 3 é igual a 10. Ainda em relação a este exemplo, observe o seguinte: se nós tivéssemos aplicado a ideia de arranjo estudado anteriormente, calculando o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, nós iríamos obter o número 60. E, na verdade, esse resultado é 6 vezes maior que o correto, pois, por exemplo, o trio ABD é igual ao trio ADB, que é igual ao trio BDA, que é igual a BAD, que é igual a DAB, que é igual a DBA. Ou seja, para obter o número de combinações, nós devemos dividir o 60 pelo 6. O 60 é o arranjo do 5 tomado 3 a 3 e esse 6 é justamente o 3 fatorial. E, de modo geral, nós podemos generalizar este raciocínio. Então, a combinação de N elementos tomados P a P pode ser calculado como o número de arranjos tomados P a P dividido por P fatorial. A fórmula de arranjo é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo ficaria 1 sobre P fatorial. Então, essa multiplicação deste elemento com 1 sobre P fatorial resulta no N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. E é esta fórmula aqui que nós vamos utilizar para determinar o número de combinações de N elementos tomados P a P. Por exemplo, a diretoria de uma empresa é composta por 10 pessoas, 6 mulheres e 4 homens. De quantos modos distintos pode-se formar uma comissão com os membros dessa diretoria que tenha 2 homens e 4 mulheres? Então, nós devemos formar uma comissão com 6 pessoas, sendo elas 2 homens e 4 mulheres. Então, qual é o número de possibilidades aqui de escolher os homens e o número de possibilidades de escolher aqui as mulheres? Neste caso, a ordem de escolha não é importante, por isso que nós vamos utilizar a fórmula de combinação. Então, para preencher essas 2 vagas, nós temos 4 homens. Então, o número total de possibilidades aqui é a combinação de 4 tomado 2 a 2. E em relação ao número de mulheres, nós temos 6 mulheres e nós vamos escolher 4 delas. Então, combinação de 6 tomadas 4 a 4. Multiplicando esses números, nós temos o número total de comissões. Então, combinação de 4 tomado 2 a 2 é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. E combinação de 6 tomado 4 a 4 é 6 fatorial dividido por 4 fatorial. E esse 2 aqui resulta do 6 menos 4 fatorial, que tem aqui na fórmula. Agora, esse 4 fatorial eu posso desenvolver aqui até o 2 fatorial, para poder cancelar esse 2 com esse 2. O 6 fatorial eu vou desenvolver até o 4 fatorial para cancelar o 4 fatorial
de cima com esse aqui de baixo, e como 2 fatorial vale 2, eu substituí esse valor. Então, cancelando esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, esse 4 com esse 2, sobra um 2 aqui. Então, essa primeira parte resulta 2 vezes 3, e essa segunda parte cancela esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, e eu divido aqui o 6 pelo 2, que é 3, resultando aqui o 3 vezes 5. Sendo assim, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 é igual a 90, e então podemos formar 90 comissões. Exemplo, observe a figura. Nessa figura, calcule o número de triângulos que se obtém com vértices nos pontos D, E, F, G, H e J. Observe as duas situações ilustradas abaixo. Então, na primeira delas, nós temos um triângulo que deve ser considerado de acordo com as informações do enunciado, e devemos observar que o triângulo DEF é o mesmo que o triângulo FED, que é o mesmo que o triângulo EDF. Ou seja, a ordem de escolha aqui dos vértices do triângulo não se altera. Já a segunda situação ilustra a ligação dos vértices G com H, H com I e o I com G, que não é um triângulo. Então, vocês estão vendo que, neste caso, nós temos 7 vértices e nós precisamos escolher 3 para formar um triângulo. E, além disso, a ordem de escolha desses vértices não faz diferença. Então, por isso que nós vamos utilizar a combinação de 7 tomados 3×3, porque nós temos 7 vértices e nós vamos escolher 3. Mas essa segunda situação aqui mostra que nós não podemos escolher 3 vértices que estão localizados neste lado do triângulo ABC, pois esses pontos estão alinhados, e escolhendo quaisquer 3 pontos aqui, nós não conseguimos construir um triângulo. Sendo assim, nós devemos subtrair do total combinação de 4 elementos tomados 3×3, pois essas possibilidades aqui não formam triângulos. Então, para calcular a quantidade total de triângulos nesses vértices, nós vamos calcular a combinação de 7 tomado 3×3 menos combinação de 4 tomados 3×3. Essa primeira combinação aqui, combinação de 7 tomado 3×3 é 7 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3, que é 4 fatorial, menos combinação de 4 tomado 3×3 é 4 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 4 menos 3, que é 1 fatorial. Então, simplificando essa primeira parte, eu vou cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, e nós sabemos que 3 fatorial vale 6. Então, também já cancela esse 6 aqui, restando 7 vezes 5, que é 35. Já nesse segundo caso, eu vou desenvolver o 4 fatorial até o 3 fatorial, para cancelar aqui, resultando 4. Portanto, 35 menos 4 é igual a 31, ou seja, existem 31 possibilidades de construções de triângulos neste caso. E com isso a gente finaliza a aula.